Oi pessoal, tudo bem? No vídeo passado eu falei sobre a minha ida a João Pessoa para o evento do eclipse, que foram 3 dias, teve palestras, teve a observação do eclipse no terceiro dia. E uma coisa que aconteceu lá durante o evento foi que teve um inscrito do meu canal que estava lá, ele viu que eu estava presente lá também. E no intervalo para o almoço, ele veio falar comigo. Vinícius, o nome dele. Então, se estiver assistindo aí, oi Vinícius. Então a gente conversou sobre algumas coisas, inclusive tinha uma frase em latim no símbolo da faculdade dele que alguém lá suspeitou que estivesse escrita incorretamente. Então ele veio me perguntar, me mostrou e de fato estava errado mesmo. E aí eu gravei um vídeo explicando por que estava errado, né, para eles. Aí eu me apresentei, falei que sou formado em letras na UFRN, pós-graduado em latim, e expliquei por que estava errado. E, e, e aí ele vai levar o vídeo lá para o pessoal para ver se eles consertam isso. Bem, mas além disso, ele me perguntou uma coisa que, na verdade, eu acho que é algo que as pessoas se perguntam às vezes, porque parece não ter muito sentido. Ele me perguntou como é possível que Tiago em inglês seja James. É, como é possível que Tiago e James sejam duas formas do mesmo nome? Então, é isso que eu vou responder hoje. Tá? E apesar de parecer estranho, vocês vão ver exatamente por que porque é assim e vão entender também. Não vai ser. Depois que você entende, não parece mais algo tão estranho. Então, vamos lá. Primeiro, é importante que a gente saia de um ponto de partida, que é a forma do nome que deu origem tanto a Tiago como a James. Esse ponto de partida vai ser o nome em hebraico, Yaakov, é, e, e a partir daí a gente vai entender como a gente chegou a Tiago e a James. Tá? Então, primeiro, o nome em hebraico, numa pronúncia mais antiga, tá? Vai ser Yaakov. Na pronúncia atual, usada em hebraico moderno, a gente não tem o som de Ain, o som de A, e também não tem o som de Ka para a letra Kof, certo? O Ain, ele simplesmente se perde, ele se torna Ain, Ain, e o som de Ka, do Kof, ele se tornou um simples Kof, um som de K. É, então, você tinha na pronúncia originalmente esses sons, Yaakov. E a partir daí o nome vai passar para o grego. Tá? Você tem esse nome aparecendo na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, que foi feita antes de Cristo. E você também tem esse nome aparecendo no Novo Testamento, que foi escrito em grego. Nesse caso, o nome vai aparecer sob duas formas diferentes em grego. Uma delas é uma simples adaptação. Eles tentam fazer a adaptação mais direta que dava para fazer do nome hebraico para o nome grego, para a sua forma grega. E que adaptação é essa? Primeiro, o grego não tem o som de A, então não tem como você escrever esse som do A para o Yaakov. E o grego também não tem o som de K, do Kof, K. Então ele vai mudar para um simples K. Então a partir daí o Yaakov passaria para Yaakov. Tá? Esse é o primeiro passo. Yaakov. Agora, a partir dessa forma, Yaakov, você pode usar em grego o nome assim mesmo, Yaakov, e deixar assim, ou você pode fazer uma pequena adaptação para o nome funcionar melhor em grego. E aí o nome se tornaria Yakovos, que é simplesmente Yaakov com a terminação para o nome poder ser declinado. Porque em grego os nomes mudam de forma dependendo da função sintática. Então, se o nome é sujeito, ou objeto direto, ou objeto indireto, ou possessivo, você vai usar terminações diferentes. Então pode ser Yakovos,
Jacovon, Jacovo, Jacovo. E por causa disso a gente tem essa forma Jacovos. A mesma coisa acontece com alguns outros nomes, que tem duas formas quando você passa do hebraico para o grego. Uma forma que é uma transcrição mais próxima e outra forma que tem uma modificação na terminação para você poder, para o nome poder seguir as regras gramaticais do grego. Mas bem, a partir daí, Jacovos, nós podemos iniciar a nossa jornada para chegar até James. Então vamos lá. A partir da forma Jacovos, esse nome vai passar para o latim como Jacobus, certo? Jacobus. E além da forma Jacobus, você também tem a forma Jacobus na pronúncia popular em latim. A forma Jacobus segue uma regra do latim que diz que se a penúltima sílaba é longa, ela é a sílaba tônica. Então, como em Jacobus a penúltima sílaba é longa, porque tem um ômega, então em latim ficaria Jacobus. Mas também existia a pronúncia popular Jacobus, usando a mesma acentuação do grego, que em grego é Jacobos. A partir daí, a gente vai ter o nome Jacobus, em latim. E de Jacobus surgiu a forma Jacomus, ou seja, Jacobus com B deu origem a Jacomus com M. O B e o M são muito parecidos, né? B, ma. Os dois são bilabiais, a diferença é que o M é nasal. E às vezes sons parecidos nas línguas mudam, eles podem trocar a gente troca um pelo outro, isso acontece. Então, foi o que aconteceu aí. Jacobus deu origem a Jacomus. Então, estamos aí na forma Jacomos. A partir de Jacomos, você vai ter um enfraquecimento da sílaba do meio, Jacomos, vai ficar não mais Jacomos, mas só Jacomos. Jacomos. E aí a gente vai ter a forma Jacmos. Depois daí, né, de Jacmos, a gente vai terminar perdendo esse som de K no meio da palavra e vai ficar Jamos. Yamos. A partir de Yamos, também tem outra coisa que acontece, que é que o som de Ya, esse som de Ya, ele tende a mudar nas línguas com o tempo. Então, Ya, 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 até se tornar Ja. Então, de Yamos, você poderia ter um Jamos, Jamos. Em Jamos, depois você vai também ter um enfraquecimento, uma modificação na sílaba átona do final, que tem um som de U, né? Jamos. Ele vai ficar Jamos, 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 Jamos. E por último, você vai ter uma mudança na vogal, porque o inglês ele passou por uma grande mudança vocálica em que vogais longas, que era o caso do A nessa pronúncia do Jamas, elas terminam se ditongando. Tá? Então a vogal longa A foi fazendo isso em inglês. A, 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 E, E, até se tornar E. Por isso que palavras que têm A em inglês às vezes se pronunciam E, o verbo pegar, que se escreve taca, mas se pronuncia take. Então, o James se tornou James. E aí você tem a evolução até chegar em James. Então, eu vou repetir agora rapidamente para vocês verem. Yaakov, Yaakov, Jacovos, Jacobus, Jacomos, Jacmos, Jamos, James, 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 James. E assim se tornou James. A partir do mesmo nome, a gente também vai ter Tiago em português, mas como isso é possível? Então vamos lá, vamos fazer agora a jornada do Tiago. Bem, eu disse antes que esse nome, ele
originalmente ele era Yaakov, né, antes de se tornar Yaakov. Então a gente vai sair agora da forma Yaakov até chegar em Tiago. Como isso aconteceu? Yaakov, ele passa para o latim como Jacob, e aí o Jacob latino, ele vai passar pela seguinte modificação até chegar até nós. Jacob, vai perder o B final, Jaco. Depois Jaco vai sonorizar o som de a letra C, né, que tem som de K, Jaco, ele vai se tornar Iago. Iago. E aí a gente já tem o nome Iago. Iago, que é um nome que existe em português. Mas vamos chegar até Tiago. Então, Iago. Chegando a esse ponto, Iago, ele era um santo, né? Então a gente tem o nome Santo Iago. A gente vai chamar ele de Santo Iago. E falando rápido, Santo Iago fica Santiago. E quando chegamos a Santiago, as pessoas começaram a pensar que Santiago não era Santo Iago, mas sim São Tiago. E o T do santo pula para o Iago e aí se torna Tiago. E é assim que a gente chegou ao nome Tiago. Então, o caminho desse mesmo nome, Yaakov, até Tiago foi o seguinte. Yaakov, Yaakov, Jacob, Iaco, Iago, Santo Iago, Santiago, São Tiago, Tiago. E é por isso que Tiago e James são duas formas do mesmo nome. Ficou claro? Eu vou fazer outros vídeos depois falando sobre outros nomes, explicando, por exemplo, por que Guilherme e William são o mesmo nome. E talvez eu faça de outros nomes também. Bem, eu disse que ia gravar a explicação de por que William e Guilherme são o mesmo nome outro dia, mas aí eu pensei, talvez eu esqueça, talvez eu deixe passar muitos dias, então eu decidi gravar agora. Então vamos lá, vou fazer rapidinho aqui. O nome de partida seria Wilhelm. Tá? Vamos sair desse nome germânico, Wilhelm. Wilhelm. A partir daí, vamos chegar em William. Como? Da seguinte forma. Você vai ter Wilhelm e esse A do meio, ele termina perdendo força, se modificando, porque ele está em posição átona no meio da palavra. Você vai ter Wilhelm, que muda para Wilhelm. Tá? Wilhelm. O A passa para I. Wilhelm. Depois, o H entre vogais, aí no meio da palavra, ele vai se enfraquecendo até se perder. Então, Wilhelm se torna William. William. Aí, a partir daí, William, você vai ter uma perda do som de L ali antes do M final. William. William vai se tornar William. William. E depois de William, você vai mudar esse M no final para AM e você tem William, que é o nome que a gente tem no inglês atual. William. Agora vamos fazer o mesmo caminho até chegar em Guilherme. Tá? Você vai partir do mesmo nome, obviamente, Wilhelm, que vai mudar para Wilhelm e depois para William. E a partir do William, a gente vai ter algumas modificações. Você vai ter o som de we, ganhando um sonzinho de G no começo. Então, em vez de we, você vai ter we. Então, em vez de William, você vai ter Guilherme. A partir de Guilherme, você vai ter uma vogal no final da palavra que vai aparecer para dar um apoio a esse encontro consonantal do LM do final. Guilherme, você vai ter Guilherme, apoiando esse encontro consonantal. Outra coisa que acontece é que essa palavra tem um L duplo, né? Guilherme. E esse L duplo, originalmente, ele marcava uma consoante geminada, uma consoante duplicada, que era como Guilherme. L. E isso se perde, né? A gente vai ter simplesmente um L simples, então Guilherme. A partir de Guilherme, você vai ter um rotacismo.
Rotacismo é quando uma consoante se modifica para ficar com som de R. Isso aconteceu, por exemplo, na palavra plata, que se tornou prata, na palavra eclésia, que nos deu igreja e não igreja, né? Igreja. Você tem esse fenômeno que transforma consoantes em R, por assim dizer, na pronúncia, na fala. É o mesmo motivo pelo qual existem pessoas que pronunciam na língua popular bicicleta como bicicleta, por exemplo. Tá? A diferença é que quando esse fenômeno aconteceu já há muito tempo e se estendeu a todos os falantes e se consolidou, então ele termina fazendo parte da língua padrão. Quando é algo mais recente, restrito a uma comunidade de falantes específica e ainda não teve tempo de entrar no norma padrão, então é simplesmente uma pronúncia da língua popular que não faz parte da língua padrão. Mas aqui no caso nós temos um Guilherme se tornando Guilherme. O L, Guilherme, vai dar Guilherme. O L se torna R, Guilherme. E aí, de Guilherme, vocês já estão vendo a semelhança muito grande, né, com o nome que a gente, ao qual a gente está tentando chegar. Então, Guilherme, o som do Gui, ele vai terminar perdendo o U, né, em vez de Gui. Isso vai acontecendo Gui, 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 até ficar só Gui. E aí você vai ter Guilherme. E o Lié, ele termina mudando e se tornando um Lhé. Não mais Guilherme, mas Guilherme. E aí você tem Guilherme, que depois, no meu sotaque, né, o R em posição de final de sílaba, ele muda para R. Então, eu não digo Guilherme, mas Guilherme, com R, Guilherme. E aí você tem o nome Guilherme em português. Então, vou fazer agora a evolução completa, que seria Wilhelm, 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 Guilherme, 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 né, que eu pronuncio como Guilherme. E assim você tem a explicação de por que William e Guilherme são duas formas do mesmo nome. Tá bom? Então, está aí. É isso. Vou comentar mais sobre como os nomes mudam com o tempo, tá? Porque tem pessoas que pensam erroneamente que nomes não mudam. Eu até fiz um vídeo falando sobre tradução e adaptação de nome próprio, que é algo que se pode fazer e é algo que acontece espontaneamente com o tempo. Os nomes vão mudando, por isso que você vai ter diferentes formas de um mesmo nome em diferentes línguas e em diferentes períodos da mesma língua. Tá? Vou falar um pouco mais sobre isso depois, porque existem muitos mitos em relação a isso. Tem pessoas que não entendem muito bem como funciona o mecanismo, o funcionamento dos nomes próprios, e dizem coisas como que a letra tal não existia em tal época, inventaram essa letra, então essa letra não pode estar no nome tal, e não sei o que lá. São mitos de pessoas que não entendem exatamente como funcionam as letras, como funcionam as representações gráficas de sons, a história das letras. Então existem muitos mitos e que eu acho que eu deveria explicar, porque as pessoas terminam criando muitas ideias completamente errôneas devido à ignorância em relação a essas coisas. Então, vou falar mais sobre isso depois. Tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.